Fala galera, aqui é o Ian. Vamos para mais uma aula do nosso curso de Solid. Está quase chegando ao fim, vamos começar com um projeto prático. Mas vamos lá, hoje a gente vai falar de enums, que são categorias. São muito usados para a gente criar categorias. Lembrando você que todo o conteúdo dessa aula e das aulas passadas está na apostila e o link está aqui na descrição. Então vamos lá. Enums, eles servem para criar categorias. Então você pode ter, por exemplo, cores. Vermelho, verde, amarelo, azul. Você pode ter o estado de um usuário ativo, inativo, cadastrado, etc. Em vez de você guardar cada um desses valores dentro de uma variável, em vez de você ter uma lista chamada cores e dentro daquela lista você ter um monte de cores que você vai ter que indexar pela posição da lista, etc. Há um tipo de dado que é o enum, serve justamente para isso. Então, a gente, para declarar um enum, lembrando que o enum é um tipo de dado. Como a aula passada foi de struct, eu reforcei muito que é um tipo de dado. Assim como address é um tipo, uint é um tipo, string é um tipo, lista é outro tipo. A gente está criando os nossos próprios tipos de dados agora. Então, o enum, por exemplo, chamado estado, por convenção, você vai encontrar códigos onde utiliza enum usando tudo uppercase, né? Tudo com letra maiúscula. Então você define um enum chamado estado e aqui a gente vai definir, por exemplo, estados de usuário. Então, por exemplo, ativo, inativo, cancelado, cadastrado. Então vamos criar esses 4 estados aqui. Então a gente tem um tipo de dado chamado estado. Vamos criar o nosso sisteminha aqui, onde ele vai adicionar um usuário. Então, function add user. E esse usuário vai precisar ter somente só um nome. Vamos ser simples hoje. String nome. Só vai precisar ter um nome. Essa é uma função external. E vamos usar um dicionário para guardar este usuário. É verdade, ele não vai precisar nem de nome. A gente vai usar só o endereço e vai armazenar se ele está ativo ou não. Então, vamos usar um mapping. Esse mapping vai ser com chaves. Cada endereço vai ser uma chave e o dado que ele vai guardar é um dado do tipo estado. Então, lembrando, a gente criou um tipo de dado aqui. E esse aqui vai se chamar, esse dicionário vai se chamar usuários. Então, a gente tem o tipo de estado que esse usuário está, qual a situação dele, e a gente vai adicionar um usuário. Então, o que vamos fazer vai ser agora usuários, na posição de quem chamar a transação, msg.sender, vai receber, então para utilizar um enum, a gente usa um nome desse enum e um ponto. Nesse caso, o nome dele é um estado, ponto cadastrado. Então, a gente está dizendo que esse dicionário de usuários, o endereço que chamar essa transação vai estar cadastrado. Então, sempre que o endereço chamar a função add-user, ele vai constar como cadastrado. Então, vamos criar uma outra função agora que verifica o estado do usuário. Então, function getUser, por exemplo. External view returns. Então, ela vai retornar qual é o estado desse usuário, né? Se ele está cadastrado ou não. Então, vai ser um dado do tipo estado. E ele vai dar um return usuários na posição msg.sender e ele vai nos retornar qual é o estado desse usuário. Tá, mas para que a gente usa isso, né? Vamos dar um exemplo de uso. É usado para várias coisas e dependendo do contexto que você está criando, né? Isso tudo que eu estou apresentando aqui, eu estou te dando ferramentas de como a linguagem funciona. Cada ferramenta você vai escolher o tipo de ferramenta que você vai usar na situação do seu programa ali, do seu script. Pô, vou usar um enum, vou criar uma lista, vou criar um dicionário. Então, cada tipo de dado tem o seu use case, né? Ele tem o seu caso de uso. Então, vamos criar uma função que, digamos que isso é um sistema. Então, a gente cadastrou um usuário e tem uma função que vê qual é o estado desse usuário. Vamos supor que a gente tem uma função agora que é alguma coisa desse sistema, né? Vamos fazer um sistema simples. Ele só calcula. Então, ele calcula um valor A e um valor B. External
Porém, hoje não, esse não vai ser do tipo view, porque ele vai alterar dado. Então ele é um returns, ele vai retornar um inteiro, ele vai fazer um cálculo. Vamos lá. Porém, para ele fazer esse cálculo, a gente vai ter que verificar se o usuário que está chamando essa transação, se ele está cadastrado. Se ele está ativo, se ele está cancelado. Então, para isso a gente usa o require. Esse require é como se fosse um if true. Ele só vai passar para frente se essa verificação for verdadeira. Se for falso, ele retorna um erro. Então, require, ou seja, verifique se o msg.sender, né, quem está chamando essa transação, se msg.sender é igual a estado. Perdão, olha só. A gente tem que dizer que é na lista de usuários, né? Então, msg.sender, o estado dele é ativo? O estado dele é inativo? Então, é igual a estado.cadastrado. Ele está cadastrado? Ele pode usar essa função? Ele está cadastrado? Se ele estiver cadastrado, vai passar. Se não, vai retornar um erro. Então, repare que é o require. Primeiro é o parâmetro de verificação, vírgula, e o erro. Usuário não cadastrado. Porém, se o usuário passar por aqui, o que ele vai fazer? Vai ser uint. Vamos guardar o resultado dentro de resultado. Então, uint resultado igual a mais b. E o que ele fez? Agora o usuário usou esse sistema, então ele pode ser considerado um usuário ativo. Então, o que ele vai fazer? Vai alterar o estado desse usuário. Então, o usuário na posição msg.sender, agora ele é igual a estado.ativo. E return resultado. Então, a gente criou o enum, a gente adicionou dados, né, a esse enum aqui, a gente passou o estado cadastrado e a gente agora alterou o estado desse enum. Vamos ver isso na prática aqui? Então, a gente fez deploy do contrato e cá está as nossas três funções. Vamos lá, vamos adicionar o usuário. Então, adicionamos o usuário, agora ele está cadastrado dentro da nossa lista. Se a gente der um get user, ele retorna a posição. Então, aqui, ó, get user, ele retornou o usuário, msg.sender, ele retornou um 3, porque é 0, 1, 2, 3. Então, 0, 1, 2, 3 está cadastrado, que foi o que aconteceu quando a gente executou a função addUser. Ele adicionou dentro do dicionário de usuários a chave, né? Quem chamou essa carteira que chamou essa transação, ela se adicionou com o estado de cadastrado. Então, agora, se ela tentar executar a função calcula, por exemplo, vamos usar uma outra carteira aqui para vocês verem como é que seria se ela tentasse fazer um cálculo aqui. Ó, essa carteira não está cadastrada. Então, se a gente vir aqui, ó, calcula 1,1. Então, parâmetro A, parâmetro B, 1 mais 1, calcula. Não calculou, ele estourou, ó, deu erro. Transaction was being reverted, ou seja, a transação reverteu, usuário não cadastrado. Porém, se a gente for agora aqui com a primeira e tentar executar esse calcula, ele vai executar porque o nosso usuário está cadastrado. E se a gente vir aqui, ó, no debug, output 2, porque a gente passou 1 e 1 e a soma de 1 e 1 é 2. Então agora, se a gente der um get user, a posição dele é 0, porque agora ele consta como ativo. Então, deu para você ter uma ideia de um caso de uso. Caso você queira cadastrar uma carteira e definir permissões para essa carteira, você pode criar uma categoria, a categoria de permissões e definir as permissões que você vai estar dando para essa carteira e fazer as suas verificações dentro do seu script. E eu acredito que tenha sido um bom exemplo. Se você não conseguiu entender, deixa aqui nos comentários, por favor, que sempre que você tiver dúvida ou não conseguiu entender uma aula, se tiver muita gente que não entendeu uma aula, eu vou regravar essa aula, então eu conto muito com o feedback de vocês. E é isso, gente, até a próxima aula.